Beleza, pessoal, já passamos aí 8 minutos do horário previsto. Mais uma vez, uma boa tarde a todos. Meu nome é Matheus Reis, sou especialista em aplicações Altium na SKA. O Altium 19 vai ser lançado agora em dezembro. Nós temos já uma versão beta para usuários com subscription ativo. Então, se vocês têm subscription ativo, vocês podem ir no site da Altium e já fazer o download da versão beta do Altium 19. Um pouquinho aí da dinâmica do webinar, tá, pessoal? As dúvidas que vocês tiverem, eu peço que vocês coloquem na seção de Q&A, tá? QA, melhor para eu responder. Na verdade, eu vou olhar apenas para o Q&A. Tá? No chat ficam muitas mensagens ali, ficam desorganizadas. Então a gente tem essa seção de Q&A que fica bem melhor aí. Então vão fazendo perguntas. Ao final do webinar eu vou responder todas as perguntas que eu conseguir. Tá? Então, de novo aí, direcione as suas perguntas para a seção de Q&A. Tá? Questions and Answers. Certo? Vamos à nossa agenda aí, então. Entre as novidades, tá? Eu escolhi as que me pareceram ser, as novidades que me pareceram ser mais interessantes aí para vocês, né, usuários. Tá? Então, a primeira novidade que a gente vai mostrar é o novo gerenciador de stack, suporte a microvias. Tá? A gente vai dar uma olhada no novo painel Part Search, em alguns avanços na parte de roteamento. A Altium se preocupou, essa versão 19, em trazer melhorias para o roteamento. Tá? Alguns avanços também foram feitos aí no Draftsman. O nosso gerador de boom, tá? Brevemente, ficou um pouco mais rápido, a gente vai ver algumas comparações ali. O ambiente multiboard ganhou uma cara nova. E uma novidade bem interessante também, que é o suporte à eletrônica impressa. Tá? O que é eletrônica impressa a gente vai ver mais adiante. Certo? Vamos dar uma olhada então na aplicação no novo gerenciador de stack. Tá? Quais as mudanças aí, quais as novas funcionalidades, né? Além de uma cara totalmente nova, tá bem diferente. Quem usava aí direto o gerenciador de stackups, tá? Vai notar com certeza a diferença, tá? Com uma cara nova, tá? Com funcionalidades novas. Tá? Entre essas funcionalidades aí, a gente tem agora suporte a uma biblioteca pré-definida de materiais. Tá? E também a possibilidade aí de inserir materiais personalizados aí de fornecedores de vocês. Tá? A gente vai dar uma olhadinha na aplicação. Uma das grandes novidades aí de StackUp, dessa parte de gerenciamento também, é o gerenciamento de perfis de impedância. O que eu quero dizer com isso? A Altium tem, tá? E isso é ponto de perguntas aí sempre nos nossos treinamentos. A gente consegue calcular a impedância das trilhas dentro do Altium? Sim, até o Altium 18 a gente conseguia, de uma forma um pouco precária, eu diria. Né? Então, os usuários acabavam sempre recorrendo a ferramentas externas. No Altium 19, foi implementado aí um poderoso simulador aí de impedância, tá? E ficou bem legal. A gente vai dar uma olhada na aplicação, a gente consegue calcular a impedância tanto de single tracks como de pares diferenciais. Tá? Ficou bem bacana mesmo essa parte essa grande calculadora aí de impedâncias, certo? E suporte em eletrônica impressa, né? Então a gente consegue definir aí um StackUp, ou na verdade quando nós definimos um StackUp como Printed Electronics, né? A gente não tem mais a mesma estrutura de layers tradicional. A gente vai ver isso mais a fundo aí no final. Tá? Vamos dar uma olhada então lá na aplicação. Tá? Aqui a gente tem então o novo StackUp Manager,
Tá? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, ó, eu tenho 2 stackups abertos aqui. A Altium fez algo parecido com o que já existe com variants. Ah, então eu tenho esse arquivo, né? Da mesma forma que a gente tem com variants, onde eu posso fazer, entre outras coisas, isso. Abrir 2 stackups para comparar, por exemplo. Ah, então aqui eu tenho esse stackup da PC4 Sodin e tenho o stackup aqui da minha Wi-Fi, do meu módulo Wi-Fi, abertos ambos. Claro, eu fiz um split vertically aqui, né, dividi a tela em 2. Tá? Então, como vocês podem ver, esse ambiente está bem diferente mesmo. Tá? Com relação a cálculos aí de impedância, né? Vocês vão ver que aqui embaixo, ó, a gente tem 3 novas. Tá? Então eu tenho aqui a aba de impedância. Né? Vou abrir aqui essa aba, tá? E vou fazer um merge all aqui só para a gente poder ver essa outra parte que vou ficar trabalhando só no stackup do meu PCB Sodin aqui. Tá? Então vejam aqui que eu tenho na direita a possibilidade de adicionar um perfil de impedância. O que é um perfil de impedância? Uma definição de impedância. Vim aqui no mais e automaticamente ele adiciona um perfil de 50 ohms. Tá? Então vejam aqui, se eu clicar, ó, aqui é o layer top. Tá? Se eu clico aqui no layer top, tá? O Altium já entende, esse simulador já entende que o layer de referência é esse split 2. Ó, e aqui na direita, no meu painel Properties, eu já consigo verificar, ó, tá? Essa imagem aqui é muito parecida com o que a gente já vê em outros simuladores. Tá? Esse simulador ele é powered by Siberian, tá? É um software aí de simulação, e a Altium se parcerou com esses caras para trazer aí para o Altium mais essa funcionalidade. Tá? Isso está incluso aí na licença standard do Altium, não diferente do PDN Analyzer, que também é uma parceria com outra empresa e precisa de uma licença extra. Esse simulador de impedância não. Tá? Então aqui a gente tem como definir, posso descrever lá, botar uma descrição, single tracks, que seja. Né? Posso definir aqui o tipo, ó, se é single mesmo ou se é par diferencial, vou deixar single. Consigo definir a impedância e uma tolerância aqui também. Vou deixar aqui uma tolerância de 10%. Aqui eu tenho todas as minhas variáveis, ó, bem ilustradas. Tá? Então eu consigo ver aqui a impedância calculada. Ó, esse traço aqui, tá, vai ser um traço aí, então de 0,102 milímetros, vai me dar uma impedância aí de 50,0042 ohms. Tá? Tem aí um propagation delay, indutância, capacitância. Quero adicionar, beleza, vou ter os meus single tracks, mas também vou ter aí um par diferencial. Vou lá, vou adicionar mais um perfil de impedância. Vou botar esse cara aqui, vai ser diff pair. E vou definir como par diferencial. A impedância do meu par diferencial, vamos lá, vai ser um USB, vou botar 90 ohms. Tá? Inclusive, aqui eu vou botar USB. Underline diff pair. Tá? Vou clicar aqui num outro layer, ó. Vou clicar aqui nesse cara, ó, nesse split 2. Ó, vejam que ele já reconhece, tá, os meus planos de referência. Tá? Ele já reconhece os planos de referência. Eu consigo definir também isso. Ele faz automaticamente, mas daqui a pouco a gente quer definir isso, né? Então é possível fazer isso por aqui. Ó. Posso botar none, por exemplo. Aqui nesse outro, por exemplo, a mesma coisa. Se eu clicar lá no top, de novo, a mesma coisa. Ó, vejam que ele me mostra que o tipo de cálculo vai ser diferente, né? Se eu tenho
uso o meu par diferencial num layer interno ou externo. Tá, então tá lá, tenho aqui o meu trace gap, né? O meu espaçamento entre as trilhas, o valor da espessura das trilhas. Ah, quero adicionar mais um perfil lá que vai ser um diff pair só, não vai ser para USB, vai ser um cara aí de 100 ohms. Tá, vai ser um cara aí de 100 ohms. Tá, e vai ser aqui, par diferencial. Tá lá, espaçamento. Ó, vejam que o espaçamento dele vai ser diferente. Aliás, o espaçamento vai ser igual e a largura da trilha vai ser diferente. 0,2. Tá, com isso aqui eu vou conseguir inclusive pegar lá e lá nas minhas regras de projeto, tá, com isso aqui salvo, tá, com isso aqui salvo, eu posso ir lá nas minhas regras de projeto e definir uma largura de trilha, por exemplo, vou adicionar uma nova aqui, baseada nos meus perfis, ó. Aqui ele está me dando só um single track, tá? Porque esse cara aí... é um single track, tá? Mas eu posso basear, então, nesse perfil de impedância, tá? De 50 ohms lá, perfil default. Ah, tem aqui os meus perfis de impedâncias todos configurados. Ok. O que mais? Do ambiente aqui. Biblioteca de materiais, pessoal. A gente tem, então, a possibilidade de configurar aí uma biblioteca de materiais. Tá? Então, aqui eu tenho aí, ó, Copper Plating Process, tá? Processo aí de acabamento. Tem o material de core, material de prepreg, tá? Tem uma série de materiais aí pré-definidos já pela própria Altium, né? Se vocês forem ver aí, Source Material, Manufacture, enfim. Isso está pré-definido, tá? Mas a gente pode ir lá e criar um personalizado. Tá? Então posso pegar um lá, criar Manufacture SKA, enfim, preencher aí todos esses campos. Não vou fazer isso agora, tá? Mas é possível adicionar isso para que a gente possa reaproveitar em outros projetos, ter isso bem definido. Tá? Em geral a gente vai usar materiais parecidos aí nos projetos, dependendo das características deles, obviamente. Tá? Então esse ambiente de Stackup está um pouquinho diferente. Vamos voltar ali na apresentação, então. O suporte a microvias. Tá? Não é apenas suporte a microvias. Né? Na verdade, a gente consegue definir, tá, de uma forma muito fácil aí, configurações de circuitos de alta densidade, né, de conexões, aí, né, os HDIs. Stackups. Tá? Então eu consigo definir aí micro, blind, buried e skip vias, tá? De uma forma muito clara e visual. Tá? E durante o roteamento eu consigo definir qual a tecnologia de via que eu vou usar para chegar em determinado layer. Tá? De uma forma muito fácil, a Altium implementou algumas teclas de atalho, enfim. Vamos dar uma olhadinha aqui na aplicação, tá? Para quem não conhece micro, blind, buried, skip vias, tá? Vai ficar até mais fácil de visualizar nessa tela aqui dentro do próprio Altium. Ó, aqui eu cliquei então na aba de vias, né, via types, e tem uma aqui que é a default, que é uma via through hole, né, uma via que atravessa a placa toda. Correto?
Quero adicionar, da mesma forma que eu adicionei ali perfis de impedância, eu vou adicionar perfis de vias. Ó, então aqui defini uma blind via, uma via que começa no layer superior aí e vai até um layer interno, mas não atravessa a placa. Poderia vir aqui e adicionar uma microvia, né, que é uma via furada a laser, um furo feito a laser. Aqui a blind via é um furo feito com broca ainda. Tá? Então essa é uma blind via feita com a tecnologia de microvias. Tá? Poderia adicionar aqui ainda mais uma que seria até o layer S3. Né? Seria uma blind via, né? Tá aqui identificado, mas eu quero ainda como se fosse com a tecnologia de microvia. Vai ser então uma skip via. Tá? Poderia adicionar aqui uma buried via, que é uma via enterrada, uma via que fica apenas entre dois layers internos. Então poderia pegar lá do layer 3 até o layer 6. Ó, tá lá a minha buried via. Tá? Então de forma muito fácil a gente consegue definir aí e visualizar isso, tá? No próprio gerenciador de stack aí. Tá? Vou salvar esse cara aqui. E vou fazer o seguinte, vou lá na PCB e vou pegar aqui e começar um traço aqui do meu layer top, tá? Do top layer aqui. Vou trocar de layer, ó. Aqui eu usei uma tecla de atalho, usei a tecla de atalho 8, que permite escolher aqui para onde que eu vou, se eu vou usar uma blind via e vou até o segundo layer, ou se eu vou usar uma via through hole e vou atravessar a placa inteira. Se eu quiser ir lá, vamos lá, vou usar o Ctrl L aqui para definir qual layer eu vou. Ó. Vou lá para o layer 3. Eu posso apertar o 8 e definir se eu quero ir por uma skip via, tá? Que é aquela que eu defini lá que ia do 1 até o 3, ou por uma via through hole. Então aqui eu poderia usar essa skip via. Estou lá no layer 3, quero voltar para o layer top e aqui eu posso escolher. Ó, posso usar uma skip via, não vou usar uma through hole. Voltei para o top. Quero trocar de layer aqui lá para o meu pro segundo layer. Ó. Eu tenho duas opções, eu posso apertar o 8 e ver as opções, ó, microvia, blind, ou eu posso apertar o 6. Posso apertar o 6 e ele vai ficar trocando. Ó, 1 ao 8, 1 ao 2, 1 ao 2 só que blind, 1 ao 2 microvia. Vou usar uma microvia aqui e vou lá pro 2. Tá? Vou usar aqui esse cara e vou voltar pro 1. E ainda aqui eu vou usar esse cara aqui e vou ir lá pro 2 com uma microvia dessa vez. Tá, então fiz algumas voltas aí com as minhas vias. A gente pode tentar olhar isso no 3D. Né? Vou até pegar aqui as View Options e vou dar uma apagada no resto, deixar só o cobre mesmo, para que a gente possa visualizar aqui o que está acontecendo. Tá, então aqui eu usei uma via through hole para mudar de layer. Tá? E nos outros casos aí eu usei skip vias e blind vias. Tá? Então a gente consegue fazer isso aí dentro do Altium 19. Tá? Perfis de impedância, tipos diferentes de via, o stack mudou completamente.
Tá? E a gente consegue também aí definir backdrill, esse tipo de coisa. E aqui, Print Electronic, a gente vai ver depois isso. Ok? O que mais? Painel Part Search. Tá? Vamos dar uma olhada lá no painel Part Search. Eu não sei se vocês têm o costume de usar o painel Part Search, né, até essa versão do Altium, mas ele sempre foi muito útil. Tá? Agora ele só ficou incrivelmente útil. Tá? Então a gente tem aí, através desse painel, acesso aos principais fornecedores. Eu vou conseguir ver informações de estoque, vou conseguir ver informações de life cycle, ver se os componentes ainda estão em produção, por exemplo, nos fabricantes. A gente consegue filtrar aí por parâmetros, parâmetros de tensão, parâmetros de frequência, enfim. A gente consegue fazer filtros por parâmetros desses componentes. Tá? Consigo inclusive comparar os componentes. Consigo pegar dois componentes parecidos aí, clicar em um, clicar em outro e comparar, ver o que tem de diferente, né, com relação a parâmetros, obviamente. Tá? E até mesmo consigo adicionar esses componentes direto do painel Part Search no meu projeto, né, como se estivesse dentro da minha biblioteca. Isso se ele estiver disponível, tá? E é aí que entra o link com o Altium Content Vault. Tá? Se a gente tiver esse componente, esse modelo lá na biblioteca do Altium Content Vault, eu vou conseguir incluir diretamente o componente no meu projeto. Tá? Assim como fazer o download, enfim. Né? Todas aquelas coisas que a gente já consegue fazer no Altium Content Vault, a gente vai conseguir fazer também direto do painel Part Search. Tá? E ficou muito mais rápido, né? Talvez quem já usava o painel Part Search aí vai se dar conta que era um pouco lento, né? As buscas às vezes demoravam, enfim. Ele tá bem mais rápido agora com o motor de busca aí da Octopart, enfim. Tá, vamos dar uma olhada lá no painel Part Search, então. Eu vou abrir uma folha de esquemático, vou abrir uma folha aqui. Tá, praticamente vazia, tá? E vou dar uma olhada lá, então, no meu Manufacturer Part Search. Tá? Tá aqui o meu painel. Eu vou abrir ele um pouquinho. Tá? E vou filtrar, vou fazer um filtro aqui. Tá? Vou filtrar aqui por cristal. Fazer uma busca por cristais. Tá? Então a gente consegue já ver aqui algumas coisas bacanas. Tá? Vou abrir mais ele aqui ainda, tá? Para a gente conseguir ver todas as informações. Primeira coisa, esse primeiro componente que apareceu aqui, a gente já pode ver que eu tenho acesso aqui a várias informações dele. Datasheet, consigo fazer o place dele no meu esquemático. Né? Tem os parâmetros aqui, posso visualizar mais. Tem o símbolo dele, tem o modelo dele. Aqui para baixo tem o datasheets e ainda tem aqui embaixo alternativas. Nesse aqui não tem nenhuma alternativa, tá? Tá? Consigo ver informação de preço, tá? Consigo ver estoque. Tá? Então a gente tem uma série de informações muito interessantes aí para quem está na fase de captura do projeto, né? Isso aqui é muito bacana, muito bacana. Tá? Aqui a gente tem as informações dos caras que estão presentes lá no Altium Content Vault. Então esses caras aqui não estão presentes lá. Tá? Então não conseguiria adicionar ele diretamente no meu projeto. Tá? Mas eu poderia consigo visualizar ainda assim as informações de preço, tá? Esse tipo de coisa. Quero fazer uma busca aí por parâmetro, ou sei lá, melhor, vamos mostrar aqui, ó. Quero selecionar esse cara aqui e esse cara aqui. Selecionei os dois, ó, usei o Ctrl ali, e ele já está me mostrando aqui a comparação, ó. Tá? Então eu vou ver a comparação aqui dos parâmetros, ó, que tem uma breve resumo. Aqui tem comparação de estoque desses caras. Tá?
Tenho aqui uma comparação mais detalhada aí dos parâmetros, né? Tolerância, tá? O tipo de montagem, temperatura de operação máxima e mínima, tá? A frequência aqui, que é importante, né? Tem os símbolos aqui, comparação entre os símbolos, entre os modelos. Tá, então isso aqui é muito legal. E como eu disse, né, a gente consegue, se eu clicar aqui em filtro, ó, eu consigo vir aqui e filtrar por fabricante, por exemplo, por frequência, tá? Frequência de tolerância, tá? Se é ROS compliant ou não, se existe em estoque ou não, se tem modelo ou não. Tá? Consigo fazer um filtro aí muito específico. Ah, então tem uma mão na roda aí. Novo painel Part Search. E o painel Components, tá? Que vem aí para substituir o painel Libraries, é uma forma que a Altium achou aí de unificar todas as formas de gerenciamento de bibliotecas diferentes que existiam até a versão 18 aí dentro das aplicações, né? Então quem usava, por exemplo, o Nexus tinha um jeito de procurar componente. Quem tinha o Altium, né, Standard, uma forma de procurar os componentes. Dessa forma aqui, todo mundo vai usar o painel Components. Tá? Foi uma forma aí de padronizar. Tá, então aqui eu vou ter acesso às minhas bibliotecas locais, ó, tá lá Miscellaneous Connector, Devices, e vou ter também, se quem tiver aí um Vault, né, algum tipo de servidor com componentes, bibliotecas gerenciadas, tá, vai ter acesso também por aqui. Tá, então muitas das coisas que a gente faz lá no painel Search, a gente faz no painel Components também. Ok? O que mais? Avanços no roteamento interativo. Tá? Quais os tipos de avanços aí que vocês podem esperar, pessoal? Component Move Trace. Tá? Isso é outro ponto que sempre foi muito forte aí nos treinamentos. Tá? Pô, Matheus, quando eu movo o meu componente, o traço acompanha? Né? Essa pergunta é clássica. E a resposta sempre era sim, de uma forma medíocre. Até a versão 18, o Altium até conseguia fazer isso em algumas situações muito específicas de uma forma muito ruim. Né? Essa é a verdade. Mas não na versão 19. Tá? Na versão 19 o Altium faz muito bem isso. Muito bem mesmo. A gente vai dar uma olhadinha ali em como isso funciona. Tá? Mas basicamente eu consigo fazer uma seleção por grupo ali, mover um circuito e os traços vão se ajustar. Tá, consigo pegar, por exemplo, um chip que tem tem um fanout pronto, por exemplo, com vias ou com componentes que são chave ali, e o Altium já vai levar esses componentes todos automaticamente, de uma forma inteligente, tá? Então isso ficou muito bom, tá? Ele não só leva o traço, como também exclui, se eu aproximar, ele exclui um stubzinho que ficou, tá? Ficou muito bom mesmo. Tá? A gente tem esse novo Follow Mode, que nada mais é do que uma forma de... isso também tá um pouco ligado lá à eletrônica impressa, tá? A gente, quem for trabalhar com eletrônica impressa, talvez vai fazer mais uso disso. Mas não só isso, quem trabalhar com circuitos com placas flexíveis também, tá? Isso é muito útil para quem tem placas aí em formatos onde os traços precisam seguir formas, geometrias complexas. Tá? A gente vai dar uma olhada nisso aí. Melhor acabamento aí em traços empurrados. Então o gloss teve uma melhoria muito grande aí na funcionalidade de gloss do áudio. Quem ainda não usa, recomendo aí usar. Tá? E melhorias de roteamento aí de pares diferenciais. Né? Então a gente sempre via aí durante um roteamento de par diferencial que, se não tomados alguns cuidados, acabava tendo que refazer, né? Ou tomar muito cuidado aí na hora de entrar, sair de pad, enfim. Tá? Isso foi muito melhorado aí também na versão 19. Tá? Dá uma olhada lá então na parte de Component Move Retrace. Eu vou pegar esse cara aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou desabilitar aqui os polígonos e vou fazer uma mudança aqui de um circuito
desse cara aqui. Tá, vou pegar... vou mostrar aqui um circuito bacana para mexer. Esse cara aqui. Selecionei esse cara aqui, vou apertar o Tab. Vejam o que o Option já fez. Ele já selecionou as vias ligadas, né? Tá? E se eu mover esse cara, vejam que vai acontecer com os traços na volta. Tá? Ele refez tudo à sua volta. Tá? Então se eu mover esse componente aqui, ó, ele já levou junto, ele já tem a inteligência de levar o cara junto, levou o traço, tá? De uma forma inteligente. Lá, movi só o componente. Ó, vou trazer para cá esse componente, olha lá. Sobrou um espaço aí, eu vou levar esse cara aqui então também para lá. Olha isso aqui. Teve algumas falhas aqui, mas beleza. Tá, então isso aqui é muito útil. Tá, para quem tiver que fazer alguma revisão, tá? A forma como a gente faz isso hoje é excluir tudo na volta, fazer as modificações que forem necessárias e religar depois. Tá, isso aqui vai ser muito útil. Ó, vou pegar esse cara aqui e vou mover um pouco pro lado. Olha lá, desviou, ligou aqui. Tá, então esse aí é uma nova funcionalidade aí do Altium 19 que tá muito bacana. Tá? Follow Mode que eu falei para vocês. Tá? A gente vai usar o Ctrl Shift F, tá? Para seguir uma determinada geometria. Então se eu quiser fazer, por exemplo, um traço seguindo a borda dessa placa, tá? Vou começar aqui um roteamento. Tá? E vou usar aqui o Ctrl Shift F. Ó, ele vai dizer para mim o seguinte, Ctrl Shift F. Ele vai dizer o seguinte para mim. Ó, comecei o roteamento, Ctrl Shift F. Ó, selecionei a forma que eu queria e olha o que eu consegui fazer em 1 segundo. Deixa eu dar um ESC para sair do comando. Mas eu consegui fazer um traço seguindo a borda dessa placa. Inclusive aqui ele pulou uma via. Tá? Como é que se faz isso hoje com o Altium 18, por exemplo? A gente não faz, tá? A gente não consegue fazer isso com o Altium 18. Vou pegar e quero fazer outro aqui, vamos lá. Ctrl Shift F, vou selecionar esse cara aqui e vou lá de novo, dar aquela volta. Por exemplo, tá? Aqui, ó. Esse tipo de roteamento, tá? É muito difícil de fazer hoje, esse tipo de coisa. Tá? Algumas outras mudanças, tá? Hoje eu não consigo mais fazer, por exemplo, fazer um loop. Ótimo, tá dando uma cansada aí. Cliquei em algo sem querer aqui. Mas o que eu não consigo fazer, que eu tava falando, é o seguinte. Esse cara aqui, o T. Eu não consigo fazer, por exemplo, tá? Um loop desse tipo mais, ó. Isso a gente conseguia fazer no Altium 18, ó. Vejam que ele tem uma inteligência de começar o traço de novo. Ó, nem eu clicando aqui eu não consigo fazer isso. Né? Ou então, ângulos agudos. Ó, ele não deixa eu fazer ângulo agudo. Cara, a não sei que eu especificamente faça isso. Ó. Tá? Então a gente teve algumas melhorias aí.
de software com relação a roteamento interativo. Ok? O que mais, pessoal? Avanços do Draftsman, tá? O Draftsman, então, como eu disse, ele já está sendo... Ele apareceu aí na versão 16 do Altium, né? E... Opa! Apareceu na versão 16 do Altium e desde então tem sido muito melhorado, né? Então agora a gente tem aí, de forma geral, uma melhora de performance, tá? Uma das coisas bacanas aí, eu fiz um treinamento com o pessoal de uma empresa muito bacana aí de São Paulo um tempo atrás e eles tinham a figura do desenhista, né? Eu sempre brincava que não, a gente vai acabar com o emprego do desenhista. Obviamente, brincando, tá, pessoal? E vamos usar o Draftsman, né? Vamos usar o Draftsman, vamos fazer tudo no Draftsman e algumas das coisas que eles precisavam realmente não era possível no Altium 18. Né? Eles tinham já placas legados, que eles às vezes faziam modificações, enfim, eles tinham um padrão que a gente não conseguia fazer por um motivo simples, eu não conseguia habilitar os layers, né, os diferentes layers no Draftsman para aparecer lá nas vistas de montagem de fabricação. Tá? Eu não conseguia fazer isso no Altium 18, no Altium 19, então isso é possível. Tá? Então mesmo que se tiver lá uma série de informações nos layers mecânicos dentro do ambiente de PCB, a gente vai conseguir habilitar isso dentro do Draftsman. Tá, a gente vai dar uma olhada nisso. A gente tem duas novas vistas, tá? A vista chamada Board Region, tá? E a vista chamada Realistic View, tá? Que nada mais é do que uma vista 3D aí da placa. Tá? Tem algumas outras melhorias aí. A gente vai fazer um webinar no futuro, em breve, tá? Só sobre Draftsman. Tá? Tem bastante pano para manga aí. Tá, então vamos dar uma olhada aqui breve no Draftsman, então. Vou abrir aqui esse cara aqui mesmo, essa Bluetooth Sentinel, tem um Draftsman dele. Tá, então aqui eu tenho as duas regiões, as duas novas regiões, né? A minha Board Region, né? O que é isso? Eu consigo mostrar aqui de forma clara que essas duas regiões são rígidas e essa região aqui é flexível. Tá? E aqui eu tenho a minha vista realista da placa. Ó. Tá? Então isso é comum. A necessidade de gerar uma vista dessas, às vezes, é real, né? Em muitos casos é real para mandar o pessoal da montagem. Né? O pessoal vai olhar e vai ver como deve ficar a placa. Né? Montagens manuais aí que são muito comuns ainda, em grandes empresas, inclusive. Tá? Então a gente tem essa vista realística aí, agora. Tá? Além disso, a gente tem aqui como adicionar, tá? Eu vou adicionar aqui uma vista de... Vou puxar esse cara aqui. Deixa eu escrever um pouquinho para baixo. Vou adicionar uma vista de fabricação aqui. Esse cara aqui. Vou adicionar uma vista de fabricação. Então esse aqui seria o top layer, ó. Vejam bem. E eu consigo fazer então aquilo que eu comentei com vocês. Dentro do painel Properties, eu vou conseguir habilitar os outros layers. Ó. Vejam que eu estou aqui com o top. Que talvez o que me interesse mais é que seja o layer mecânico. Eu não sei bem a informação que tenho aqui nesses layers mecânicos. Tá? Mas está aqui, ó. Consigo adicionar as informações que estão nos outros layers. Esse cara aqui não me interessa. Tá? Ou até mesmo todos os layers, por que não? Tá? Top overlay. Tá? Então, isso aqui é muito legal também. E a gente consegue fazer agora dentro do Draftsman. Certo? Tá, a princípio é isso. Como eu falei, a gente vai tentar fazer um webinar aí sobre Draftsman, mais a fundo. Ok?
que mais, pessoal? Avanços no gerador de boom, né? Que tipo de avanço a gente pode esperar? Primeiro, uma melhora na performance, né? Que a gente tem algumas comparações. Essas informações são da própria Altium, onde eles fizeram comparação aí da geração aí do boom, né? Quando a gente roda lá o gerenciador de boom, pode demorar, né? Tanto para gerar o boom como só para acessar mesmo. Então aqui a gente pode ter situações onde fica até 4 vezes mais rápido, né? 4, 6 vezes mais rápido no Altium 19. Tá? Então melhoras de performance e também a capacidade de exportar para alguns outros formatos, né? Como PDF, né? Formatos que não sejam Office. Né? Inclusive no Altium 19 o Office não é um pré-requisito, né? Não é um requirement. Tá? Até a versão 18, se não me engano, era um requisito ter o Office, enfim, para gerar essas listas de materiais. Tá? Senão a gente só conseguia gerar em TXT ou algo assim. Tá? Então aqui a gente nem vai mostrar nada na aplicação. O ambiente multiboard 2.0. Tá? O ambiente multiboard ele foi também ganhou um novo kernel, inclusive. Tá? Então a plataforma que a Altium utilizou no Altium 18 me parece que não atendeu aí ao que se esperava e eles trocaram aí o kernel 3D. Tá? Agora a gente tem suporte a placas flexíveis também, né? Montagens com placas flexíveis. Algo que a gente não conseguia fazer no Altium 18 também, quando nós configurávamos lá a vista de montagem, né, com várias placas, gabinetes, enfim, todos os objetos. Dependendo da movimentação que se fazia, se perdia as referências, né, tinha que alinhar tudo de novo, né, porque a gente não tinha como fazer uma definição de mates, né, não tinha uma forma de dizer para o Altium, isso aqui tem que ficar grudado. Não importa que eu vou mexer aqui, isso aqui tem que ficar grudado. Agora no Altium 19 a gente consegue. Tá? Que é essa definição aqui de true mates. Vou informar lá que no ambiente de montagem, enfim, que eu tenho um mate, que aquilo ali deve ficar fixo ali. Outra coisa que é muito bacana, também estava faltando aí no Altium 18, é a capacidade de exportar esse modelo da montagem, né, para Step ou para Solid. Então agora a gente consegue fazer isso. Tá? E também, de novo, né, melhorias de performance. Então a gente vai ter aí uma análise de colisão mais rápida e mais precisa, né? Porque como nós não tínhamos como definir mates, né, por exemplo, a gente não tinha como fazer uma análise de colisão sem que aparecesse lá na análise de colisão os pontos onde estava encostando porque deveria. Né, os pontos de encontro aí dos conectores. Estou falando aí dos conectores. Então, onde as placas se conectavam, acabavam aparecendo lá na lista de colisão, como se fosse uma colisão também. Não mais, tá? Então, a análise de colisão ficou mais rápida e mais precisa. A gente consegue realizar medidas aí dentro desse ambiente de forma mais fácil. Tá? E também a gente teve uma mudança, uma melhoria na ferramenta de Section View, né? Que é uma forma também de verificar colisões aí. A gente faz um corte. A gente faz um corte do modelo, né, da montagem. Tá? Deixa eu abrir aqui até a montagem desse mini PC, só para a gente dar uma olhada rápida. Beleza. Tá aqui então, essa montagem não é nova, né? Essa placa mini PC, ela vocês já devem ter visto aí várias vezes em outros webinars, ou enfim, né? Quem está familiarizado aí com as apresentações da Altium, a gente está sempre utilizando elas. Deixa eu abrir aqui o painel Multiboard Assembly e a gente pode ver o seguinte. Eu tenho as definições de mates aqui, né, que eu conversei com vocês. Tá? Então, com isso aqui, fica claro que eu tenho aqui tudo junto, né? Então, antes, quando eu fazia isso aqui, por exemplo, eu movia só uma das placas, tá? Não mais. Ok? Aqui,
a gente tem então a Section View, né? A gente consegue ver, posso cortar, tentar cortar, vou até habilitar aqui o case, né? Fica melhor assim. Tá, então eu consigo ter aqui fazer um corte desse tipo e posso entrar aqui com qualquer ângulo para verificar qualquer tipo de colisão. Tá, posso fazer aí uma análise desse tipo aqui. Tá, fazendo um recorte aí para visualizar, ver se não tem nenhum ponto aí de colisão. Tá, essa é uma forma de fazer. A gente tem aí também a análise de colisão, que eu não vou rodar porque ela é um pouquinho demorada. Tá, então a gente tem um ambiente novo aí. Para quem tinha já projetos multiboard, a princípio, com esse novo kernel, vai ter que ser feita uma importação. Vai ser um tipo de importação aí que vai precisar ser feito para quem já tem projetos em multiboard. Ok? Quem não tem e gostaria de começar aí a trabalhar, eu acho super válido, tá? A gente tem várias vantagens aí trabalhando dessa forma, tá? Com montagens multiboard. Ok? Eletrônica impressa, tá? Para quem não sabe bem o que é isso, tá? E quando primeiro apareceu também essa nova funcionalidade, tá? Não estava bem claro, tá? Para mim também, né? Até porque nós temos várias tecnologias diferentes de impressão, né? De eletrônica impressa, tá? Então, eu preparei um vídeo aqui, um videozinho breve. Então isso aqui a gente tem aqui eletrônica embarcada no modelo mecânico, tá? Então aí tem alguns sensores, a gente tem algumas coisas aí nessa tecnologia aí, essa tecnologia de IMSE, Injection Molded Structural Electronics, tá? Aqui a gente tem algumas imagens que são interessantes, tá? Então a eletrônica, as trilhas, né, são impressas em uma chapa plástica aqui e depois é moldada. Tá, isso é só uma das tecnologias de eletrônica impressa. A gente tem tecnologias de impressão por deposição a laser. Existem várias tecnologias, isso que vocês precisam saber. E a Altium iniciou aí nesse processo com esse tipo de tecnologia. Eu vou passar o vídeo aí rapidamente, tá? Eu vou fazer alguns comentários. Essa Tectotec, eles têm um processo bem vertical, eles fazem tudo lá. A gente vê aí as máquinas passando aí um paste nas chapas plásticas, já com a tinta condutiva, né? Então isso é uma tinta condutiva que vai ali, e nos pontos de cruzamento vai um material dielétrico. Então posso ter uma placa dupla face, mas eu só vou ter um material dielétrico impresso ali entre a tinta condutiva dos dois layers, naquele ponto, né? Aí os caras fizeram uma termomoldagem, tá? Vão injetar aí, tá? Então isso é um processo que é feito em várias etapas, né? Várias camadas aí, até chegar aí no produto final. Tá? Então passa por uma série de testes, tá? Bem parecido com o que a gente tem com placas tradicionais aí. Tá? E tem um pouquinho do produto final, tá? Então, para quem não sabe aí, tá? Tenho certeza que muitos de vocês não tiveram contato com isso. É isso que a gente quer dizer quando fala de eletrônica impressa, né? É um conceito sem camadas, né? A gente tem as camadas de tinta condutiva, na verdade. Tá, então a Altium aí no Altium 19 está trazendo suporte eletrônica impressa. A gente consegue fazer esse tipo de projeto com o Altium há muito tempo. Esse mercado não é novo, não é um nicho novo, já é algo que se faz há muitos anos, mas através de adaptações, né, através de adaptações aí. Aí quem for trabalhar com isso certamente tem que estar bem próximo aí do fabricante, né, de quem vai fabricar isso, para saber as especificações, enfim. Ok? Tá? Então é um conceito aí de layout sem camadas, né? O Altium tem algumas funcionalidades então de reconhecer
automaticamente o cruzamento, né, onde eu tenho um cruzamento aí de layers, né, com 2 layers, por exemplo, ele reconhece esses cruzamentos e já cria, né, a definição da área onde vai ser necessário adicionar esse material dielétrico. Né? Da mesma forma, a gente consegue adicionar lá na biblioteca de materiais, lembra que eu falei no começo, materiais condutivos, materiais dielétricos, tá? Tranquilamente, e também algumas regras de projeto aí, que dá suporte. Eu criei, né, infelizmente eu não consegui um arquivo de uma eletrônica impressa real, então eu criei uma plaquinha bem simples, tá? Só coloquei alguns resistores, tá? E aqui eu criei um ponto de cruzamento por querer, né? Obviamente não precisava. Vou até fazer o seguinte, eu vou fazer um gloss aqui. Ó, essa é a funcionalidade de gloss. Tá, ele ajeitou o meu traço automaticamente. Vou fazer aqui um 3D. Ó, vejam que eu não tenho aqui a placa. Tá, eu tenho a definição da placa, mas eu não tenho a placa em si. Em um circuito impresso, então, né, com tinta condutiva, esse ponto aqui eu teria problemas. Ó. Seria um curto-circuito isso aqui. Então a gente tem aí no Altium como adicionar isso manualmente, obviamente, mas automaticamente eu acredito que seja mais bacana. Tá? Então a gente pode ir lá e adicionar layers acima, layer abaixo e aplicar esse ponto de dielétrico ali. Tá? Então eu vou ter um material dielétrico impresso nesse pedacinho entre as duas trilhas. Tá? Então isso é um pouquinho aí, do que a Altium está trazendo, tá? Com relação à eletrônica impressa. Para quem está esperando aí, já ouviu falar, tá? Sobre o Altium 365, que na minha opinião aí é o grande diferencial, tá? Para 2019 aí no mundo Altium. A gente tem poucas informações. Tá? Nós vamos fazer um webinar específico quando nós tivermos as informações completas. Tá? Mas, basicamente, tá? Nos testes que nós fizemos, o que vai ser o ambiente 365? Ele vai ser um ambiente na nuvem. Então aqui a gente tem lá, isso aqui é uma imagem que eu tirei do próprio site da Altium. Quem quiser pode ir lá, em produtos, vai estar lá, Altium 365. Pode fazer um sign up aí para receber updates. O ambiente 365 então vai ser um ambiente na nuvem, onde através dele eu vou conseguir ter muitas das funcionalidades que o meu cliente Nexus tem, por exemplo. Então eu vou poder ter uma biblioteca gerenciada na nuvem. Eu vou poder ter um controle de revisões, por exemplo, na nuvem. Tá? Eu vou poder visualizar, inclusive, vamos lá, a gente tem uma equipe de projetistas, eu sou o gerente, né, sou o engenheiro responsável e quero olhar os projetos, ver onde cada um está evoluindo nos projetos, né, revisar diagrama esquemático, revisar PCB, revisar lista de materiais, enfim, tudo isso. Eu vou conseguir ter acesso a isso via web. Então, do meu celular, eu vou conseguir ir lá e visualizar a placa do meu projetista. E mais do que isso, vou conseguir fazer anotações e dizer para ele o seguinte, eu estou lá na China, ele está aqui no Brasil, e eu vou lá e vou fazer uma anotação na placa, e vou dizer assim, ó, esse componente não está sendo mais fabricado, o life cycle dele já está fora de produção. Alterar, né? Ou, enfim, o Altium 365 está trazendo muita coisa interessante aí. Né? Tenho lá, quero disponibilizar um acesso para o meu fabricante, tá? Para que o meu fabricante possa visualizar, assim que tiver disponível, os arquivos de fabricação. Então ele vai ter acesso dentro desse ambiente da nuvem apenas a esse pedacinho, onde eu tenho lá um repositório com os meus documentos de fabricação. Tá, pessoal? Para quem gosta de quem já pensou em colaborar, trabalhar mais de um projetista em uma placa, por exemplo. Isso é possível de fazer com o Altium. Com o Altium 365 isso vai ser mais fácil. Tá? Então o Altium 365 é a grande novidade de 2019. A gente ainda não tem muitas informações, principalmente comerciais. Tá? O que a gente sabe é que vai ser vinculado à subscription. Então,
É isso que a gente sabe. A gente não sabe se vai ser a subscription que já é paga ou se vai ser uma subscription diferenciada, tá? Mas assim que a gente tiver informações, a gente vai fazer um webinar aí mostrando todas as funcionalidades do Altium 365. Tá certo? Tá, eu agradeço aí a presença de todos, né? E qualquer outra dúvida, qualquer questão, vocês podem encaminhar um e-mail aí para mim, mateus.reis@sk.com.br. Tá certo? Um forte abraço aí, uma boa tarde a todos e um bom resto de semana, um bom final de semana aí. Valeu!